Olá, Igreja Voz, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Estação das Células Os Heróis da Fé e hoje, pela fé, também nós. Meus irmãos, que alegria! Estamos na reta final. Tenho certeza de que você está sendo profundamente abençoado, você e sua célula. Nós estamos então hoje no capítulo 15, pela fé, também nós. Hoje nós vamos ler Hebreus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. Nós estamos aqui então no capítulo 15, já passamos por todos os heróis da fé, grandes homens e mulheres de Deus que nos inspiram a não nos cansarmos e nem desanimarmos. Deixa eu refrescar a sua memória sobre o contexto de Hebreus. Bom, o autor de Hebreus, ele está escrevendo aos judeus, aos hebreus, que já estavam passando pela perseguição, então a igreja já estava sendo perseguida, e diante dessa perseguição, tinha-se então ou uma tendência ou uma tentação de se voltar para as práticas do judaísmo. Diante então da perseguição, eles estavam com malas prontas para voltar para o judaísmo. E é aqui que o autor de Hebreus ele está dando esse ânimo e esse incentivo, dizendo que todo o Antigo Testamento e todas as pessoas do Antigo Testamento, todos os símbolos, tudo isso apontava para Jesus. É por isso que ele vai dizer que agora nós estamos numa aliança superior, num sangue maior e melhor. Então ele vai falando que aquilo que eles tinham antigamente era só a sombra. E agora o que eles têm é a perfeita realidade. Então voltar ao judaísmo seria como voltar às sombras, voltar a uma realidade onde ela fica sem sentido. E é por isso também que a gente precisa entender que qualquer coisa que a gente traga do Antigo Testamento como simbolismo ou qualquer coisa que não está apontando para Jesus, isso significa que a gente ainda não entendeu de verdade sobre quem e sobre o que as coisas do Antigo Testamento falavam. Então a gente vai fazer ainda essa convergência, já temos falado sobre isso na próxima lição também, mas é importante a gente entender que tudo apontava sobre e para Jesus. Então, tanto os símbolos como o tabernáculo, como a arca, como a rocha ferida de Moisés, o pão, esses grandes homens, tudo isso era sombra daquilo que havia de vir. Então, quando a gente se debruça diante das coisas do Antigo Testamento, é para que a gente entenda que essas coisas apontam para Cristo. Por isso que é possível e é preciso sempre pegar Cristo em toda a Bíblia. Se você estiver pregando o Velho Testamento ou o Novo Testamento, é tudo sobre Jesus. Amém? Esse então é o contexto. E agora aqui o começo do capítulo 12 diz assim: portanto, nós vimos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Então, em primeiro lugar aqui, ele vai trazer essa ilustração. Olha, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. E aqui a ilustração, a imagem é daqueles jogos antigos ou jogos olímpicos. Imagine então que você está num ginásio, num coliseu e a torcida são
as testemunhas. E quais são essas testemunhas? Os heróis da fé do capítulo 11. Então, todos os patriarcas, essas pessoas que a gente já sabe. Então, a torcida, as pessoas que estão no público ali, são essas testemunhas, são os heróis da fé. E quem que está ali correndo? Eu e você. Então, essa é a imagem que está trazendo para nós. Agora, o mais importante é saber que esses homens, eles não estão ali para torcer por nós, mas eles estão ali e essa ilustração é para nos mostrar aqueles homens que estão ali na arquibancada, eles já correram a corrida deles e agora é a minha vez de correr. Então, eles correm, eles me inspiram e a partir do testemunho deles, por isso que é grande nuvem de testemunhas, então a partir do testemunho deles, eu agora posso correr. Então é tão maravilhoso quando a gente olha para a vida desses homens e a gente consegue se espelhar. Por quê? Porque a vida em igreja, a vida em comunidade, eu olhar para o outro e ver, ele já correu a corrida dele, agora é a minha vez de correr, e vejo exemplos de fé. A minha fé vai sendo abastecida. E isso tanto para que a gente olhe para as pessoas do Antigo Testamento, esses heróis da fé, como também para a nossa vida em comunidade. É muito importante a gente viver uma vida em comunidade onde a gente pode inspirar e incentivar um testemunho na vida do nosso próximo. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso faz com que a nossa fé seja reabastecida e quando você tem a sua fé reabastecida, você tem o propósito desse versículo cumprido, que é te ajudar a não cansar e a nem desanimar. Diante das provações da sua vida, você vai ser muito tentado a ceder aquilo que é mal, tentado a se cansar, a desanimar, a voltar práticas antigas, como por exemplo, esse povo aqui estava tentado a fazer isso. Agora, quando você está rodeado de testemunhas, quando você está num ambiente onde você consegue ver Deus agindo na vida do seu próximo, você se fortalece naquilo. E se você estava decidido naquele dia cair em tentação ou se entregar à tentação, porque você agora viu Deus agindo na vida do seu próximo, viu que o seu próximo também está correndo ou já correu a corrida que está proposta, você agora se fortalece e você chega decidido em dizer não para aquilo que precisa ser dito não. Estão em dizer sim para aquilo que precisa ser dito sim. Quantas são as vezes que a gente está eu sento com pessoas que estão compartilhando da vida, estão compartilhando das suas tentações e naquele momento ali a gente ora, a gente fala da palavra, a gente compartilha da vida, a gente fala dos desafios e naquele momento a pessoa sai daquele lugar totalmente diferente e agora ela está disposta a dizer não. Quantas vezes foram as vezes que eu falei assim, Dani, eu estava quase para me entregar às minhas velhas práticas, mas depois daquele dia que a gente sentou junto, eu me fortaleci novamente e eu disse não para aquilo que precisa ser dito não. Então isso é tão importante para que a gente entenda então que esse é o poder da testemunha. Esse é o poder de você ver alguém que está correndo a corrida, de alguém que também está lutando aquilo que precisa ser lutado, e para que você não canse e para que você não se desanime. Então, esse é o cenário, essa é a ilustração que ele vai trazer então do ginásio com as testemunhas e você para correr. Agora, seguindo então, livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Existe então agora um desafio. Um desafio é da gente se livrar de todo peso e de todo pecado. Usando a mesma ilustração daquele que está correndo, quanto menos peso, melhor. Imagina um corredor está correndo, mas ele está ou com uma mochila nas costas, que é absolutamente ineficaz para aquilo que ele vai fazer, ou se ele estivesse até mesmo com uma roupa inadequada, já tentou correr uma maratona ou correr qualquer corrida de 5 km, mas se você tiver de calça jeans, um sapato não apropriado, uma camiseta ou uma blusa pesada, isso vai fazer com que a sua corrida seja prejudicada. É importante a gente entender que aqui o autor de Hebreus ele faz uma diferença entre peso e pecado. Por quê? Não necessariamente todo peso é um pecado, mas o peso
é pesado para a nossa corrida, vai fazer com que a gente se canse mais rápido. Existem muitas e muitas coisas que não são pecado, mas são peso. E aí você pode orar diante do Senhor para que o Espírito Santo te mostre aquilo que é um peso. Às vezes a gente lida com os nossos filhos como, às vezes, algo pesado. Por quê? Porque às vezes os nossos filhos tomaram algum caminho diferente do que a gente imaginava, por exemplo, ou diferente daquilo que a gente tentou escrever nos corações deles. Mas a verdade é que eles tomaram as próprias decisões e sabe o que acontece? A gente carrega um peso para o resto da vida, porque a gente não consegue se livrar desse peso. E todas as vezes a gente olha para aquela situação e lembra do peso. E o peso vem e as coisas vão se tornando mais pesadas. E isso para várias coisas na vida. Às vezes é uma falta de liberação de perdão, ou às vezes você até liberou o perdão, mas você ainda não reatou, ou você ainda não falou com a pessoa que precisava ter falado. Às vezes as coisas que não necessariamente são pesadas, não necessariamente são pecados, mas são pesadas. E às vezes essas coisas elas nos perseguem para o resto da vida. Qual que é o propósito dessas pessoas? Nos deixar cansado, desses pesos, nos deixar cansado, nos deixar desanimado. Então, diante dessas situações, a minha oração é que você peça para o Espírito Santo te mostrar aquilo que é um peso na sua corrida. Diante disso, se livre de todo peso. Se livre de todo peso. E também ele faz tanto a diferenciação do peso como do pecado. E aí que sim, o pecado também tem o poder de te enfraquecer na fé. Também tem o poder de te deixar cansado. Também tem o poder de te deixar desanimado. Também tem o poder de te desviar e te colocar fora do caminho da corrida que lhe é proposta para você. Então, a vida com Cristo, ela é uma vida, é uma postura, é necessário ter uma postura de guerra. Não achar que as coisas que acontecem com você ali, não, isso aqui é normal comigo, acontece mesmo, eu sempre caio nisso aqui. Não, tem uma postura de guerra contra o pecado todos os dias. Tem uma postura de guerra contra o pecado. Por quê? Porque essas coisas vão criando raízes no nosso coração, vão nos afastando da presença de Deus e vão nos tirando da corrida que nos é proposta. Amém? Então, que você tome isso para o seu coração. Agora, continuando o versículo, então, ele fala o seguinte: então, já que você agora se livrou do peso do pecado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma corrida, existe uma carreira que foi proposta pelo Senhor para você. E a verdade é que cada um tem a sua corrida, cada um tem a sua carreira. Então, Moisés teve a sua corrida, Abraão teve a sua corrida, Davi teve a sua corrida, Raabe teve a sua corrida, e isso diante daquilo que o Senhor coloca na nossa vida, é muito importante a gente saber que cada um de nós tem uma corrida proposta. E qual que é o objetivo? Que nós corramos, que a gente não fuja, que a gente não se desvie, mas que a gente corra a corrida que nos está proposta, a carreira que nos está proposta. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a buscar de Deus, porque isso está muito ligado à vontade específica de Deus para a nossa vida. Veja só, existe uma vontade de Deus geral, e é importante a gente saber isso. Então a vontade de Deus geral, ela está muito clara na palavra de Deus, que é para que a gente viva em obediência, viva em santidade, ame a Deus, ame o próximo, para que a gente faça discípulos. Tudo isso é a vontade geral de Deus, é a vontade que Deus tem para todo mundo. Mas é importante a gente saber que existe uma vontade específica para cada um de nós. Óbvio que a vontade específica, ela corresponde à vontade geral. Isso que eu estou dizendo, porque isso está ligado muito às vezes à nossa vocação, à nossa jornada, à nossa linha do tempo da nossa vida, que é totalmente diferente um do outro. Desde que durante a nossa vida a gente continue amando a Deus, amando o próximo, que a gente continue
fazendo discípulos. Então, é importante que durante a sua trajetória você cumpra tanto a vontade específica quanto a vontade de Deus. Mas aí você não deixe seu coração ser enxurrado de ansiedade diante disso. Porque a gente, às vezes, a nossa geração, ela é muito ansiosa em saber qual é o meu propósito, qual a minha coisa, qual a vontade específica de Deus para a minha vida. E a verdade é que esses homens de Deus que a gente leu aqui, que a gente viu e tudo, eles ouviram o chamado de Deus, mas eles foram caminhando. Eles foram caminhando porque durante a vida o Senhor foi despertando algo no coração deles. Então não fique parado esperando Deus te falar qual é o seu propósito, ou a vontade, ou a vocação específica. Caminhe, ande, vai viver a vida, vai trabalhar, vai fazer aquilo que você já tem de clareza. Se você ainda não tem a clareza dos próximos 1000 quilômetros, às vezes os próximos 10 quilômetros você tem, e aquilo é o necessário. Entenda isso então para a sua vida, para que você não fique ansioso em relação a isso. Então você imagina só que Moisés só foi, se a gente usasse a expressão de hoje, né, descobrir o propósito. Moisés só descobriu o propósito dele, vamos dizer assim, aos 40 anos, quando ele viu ali o egípcio maltratando um hebreu, e aquilo ardeu o coração dele tão forte que ele teve a consciência. Não, aqui Deus despertou algo no meu coração. Mas veja só, ele ainda depois fugiu, né? Ele saiu para outro lugar e ficou mais 40 anos ali pastoreando ovelhas e tudo mais, e com 80 anos Deus aparece para ele numa sarça ardente. Imagina só se ele tivesse ficado esperando Deus fazer alguma coisa. A gente precisa viver a nossa vida e ficar sensível ao Espírito Santo, porque muito provavelmente Deus já despertou alguma coisa no seu coração. Às vezes alguma coisa que você gosta ou alguma coisa que te incomoda muito no mundo, e você tem a plena convicção de que o Evangelho é resposta através da sua vida para a mudança daquela realidade. Pode ser qualquer coisa, pode ser um cuidado com os órfãos, pode ser um cuidado com o meio ambiente, pode ser um ensino, uma facilidade de ensinar educação financeira que você tem para as pessoas. Saiba que Deus tem uma missão e Ele age através da vocação das pessoas, tá bom? Então é muito importante a gente saber que cada um tem a sua carreira que lhe é proposta. Esteja sensível ao Espírito Santo para aquilo que Ele quer falar com você. Continuando então, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. A gente tem testemunhas, a gente tem pessoas torcendo por nós, mas o nosso alvo é único: Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Na próxima aula nós vamos explicar melhor sobre esse texto e também sobre a pessoa de Jesus, mas é importante a gente saber de tudo aquilo que a gente está falando aqui, é tudo sobre Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então a gente pode ter testemunha, a gente pode ter o que for, mas o nosso alvo, o nosso olhar está unicamente em Jesus. Porque Jesus é aquele que tem o poder de gerar uma transformação genuína na nossa vida. E principalmente, Jesus foi o nosso substituto. Por quê? Porque Ele suportou a cruz, Ele não se importou com a vergonha, e tudo isso era o meu destino. Tudo isso era o seu destino. A cruz, a vergonha, a separação, a morte eterna, tudo isso que era meu, Jesus foi o meu substituto. E agora eu elevo os meus olhares, elevo o meu coração e reabasteço a minha vida de esperança, porque Jesus sofreu no meu lugar. E por Jesus ter sofrido no meu lugar, eu agora me alegro, eu corro com perseverança, né? É o que isso aqui nós vamos falar tanto também nos próximos capítulos, mas agora a gente corre com perseverança. E aqui é algo maravilhoso, porque a perseverança, principalmente no grego, no original, não é só você insistir e persistir, mas é você correr com exultação, é correr com alegria. Então, como então correr com alegria? Eu só consigo correr com alegria se eu sei quem foi o meu substituto.
Jesus foi o meu substituto. Então agora eu vivo a vida com alegria. Eu passo pelas provações, como diz Tiago, considero motivo de grande alegria vocês passarem por diversas provações. Por quê? Porque essas coisas estão me deixando mais parecidas com o autor e consumador da minha fé. Eu estou passando por provações, eu estou correndo corridas às vezes que são mais difíceis, porque a gente olhou no capítulo 11, teve gente que saiu muito vitorioso, mas teve gente que foi partido ao meio. Então, as corridas elas são assim, momentos da corrida elas são assim, momentos mais difíceis, momentos mais fáceis, mas eu persisto, eu insisto com exultação, com alegria, porque quanto mais eu vivo, quanto mais eu passo pelas provações, quanto mais eu deixo o Espírito Santo moldar o meu coração, mais parecido eu estou com o autor e consumador da minha fé. Então eu estou correndo, eu estou avançando com o meu único alvo, que é deixar Cristo, que morreu por mim, ser formado em mim. E agora nós estamos falando de tudo aquilo que Cristo é, que precisa ser formado no meu coração. Então, olhar, ser persistente, olhar para o nosso alvo, não simplesmente correr, mas é deixar que o nosso único objetivo, que é estar perto de Jesus, que é conhecer a Cristo, que isso faça parte da nossa vida. Então, durante as provações, deixe o caráter de Cristo ser impresso no seu caráter. Durante as provações da sua vida, durante a necessidade de aprovação que a gente tem, deixe a humildade de Cristo ser sobre o seu orgulho. Deixe o coração de Cristo ser sobre o seu coração de pedra, que não é compassivo, que não consegue se compadecer do próximo, que não consegue perdoar, mas deixe o caráter e o coração de Cristo, a missão de Cristo ser impressa no nosso coração. Então, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé é deixar que o caráter de Cristo também seja impresso na nossa vida. Amém? Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Esse é o objetivo, não se cansar, nem se desanimar. Esse mundo vai ter como objetivo deixar a gente cansado. Tanto coisas que são pecaminosas, quanto coisas que são somente um peso. Às vezes, até mesmo as redes sociais podem ser um peso para você. Às vezes, até mesmo a maneira como você lida com as pessoas do seu trabalho podem ser um peso. Eu não estou falando que você precisa pedir demissão. Eu estou falando que a gente precisa de uma nova postura diante daquilo que não é pecaminoso, mas deixa com que a nossa corrida se torne pesado. Então, seja as redes sociais, seja o seu trabalho, seja até mesmo os momentos de diversão, que você deixe o Evangelho moldar essas coisas para que a sua corrida ela seja firme e perseverante no Senhor. Não estou dizendo que todos os momentos a sua corrida vai ser leve, em alguns momentos ela será assim, mas em outros momentos ela vai ser bem desafiadora. E o nosso objetivo é deixar o caráter e a missão de Cristo Jesus ser impressa no nosso caráter. Que no nome de Jesus você deixe essa palavra entrar no seu coração, porque nós estamos aprendendo a viver pela fé e morrer pela fé também. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.